Eu não queria gravar esse vídeo. Não queria. Enquanto o Brasil bate teto de gastos lá da pandemia, enquanto o governo investe mais de 500 milhões em propaganda, agora, saiu essa notícia, enquanto tem decisões muito importantes sendo tomadas no judiciário, o que se fala nas manchetes, nos canais de política que atualizam as pessoas sobre tudo que está acontecendo no judiciário, no gasto público, é Michele. A Michele fez isso. A Michele deixou de seguir o Flávio. A Michele não vai ser candidata ao Senado. A Michele isso, a Michele aquilo. E pra mim, sinceramente, durante muito tempo eu quis acreditar que a Michele estava fazendo isso porque ela poderia estar sendo coagida, chantageada na questão do Bolsonaro voltar ou não pra cadeia, sair aí dessa prisão domiciliar. Mas agora, assim, com essas informações eu já tenho muita dúvida em relação a isso. Eu já começo a cogitar, pelo menos aqui, ó, no meu ponto de vista, que isso aqui é birra, que ela tá querendo aparecer, sabe? Tipo criança de 2 anos, que fala assim, mãe, eu quero uma banana, aí você pica. Não, eu queria amassada, aí você amassa. Não, eu queria inteira. Parece que é isso. É basicamente isso que tá acontecendo. É um absurdo isso aqui. A gente tá falando há mais de uma semana de Michele Bolsonaro fazendo birra. Assistimos aquele vídeo longo dela, né? Muito longo, onde ela fala que quer priorizar a família dela, que vai sair da política, que pensa em sair da política, que ela não gostou de terem colocado o Ciro Gomes lá. E assim, em relação àquele vídeo longo dela, eu concordo plenamente. O Ciro Gomes é um atraso de vida. O Ciro Gomes não deveria estar ali. Mas infelizmente, quando a gente fala de política, a gente fala de jogo de cintura. Nem tudo é como teria que ser, né? Você acha que o sonho do Lula é ter o Geraldo Alckmin lá de vice? Não, gente, é estratégia. Por ele, eu tenho certeza que ele colocaria alguém da esquerda ali. Ele colocou alguém do centro porque é interessante para ele politicamente. Nada, absolutamente nada além disso. Ou você acha que ele gostaria de correr o risco de ser impeachmentado e o Geraldo Alckmin ser presidente da República? Claro que não, mas ele precisava do Geraldo Alckmin para ganhar votos. É o mesmo lance do Ciro, entende? E aí eu consigo entender, nesse primeiro vídeo eu consegui entender. Eu só não consigo entender, se for só isso mesmo, por que não lavou essa roupa suja lá em casa? Ou chamou o pessoal ali do partido e foi colocar os pontos dela, as candidatas que ela queria que fossem, né, lá no Ceará e pronto, e resolvesse isso. Por que vim pro Instagram resolver essa treta? Eu, sinceramente, tenho uma amiga minha que ela resolve as coisas. Quando ela tá brigada com o marido dela, quando acontece qualquer coisa, é tudo no Instagram. E eu acho isso ridículo. E ela nem é mulher do ex-presidente da República. Eu não sei o que vocês pensam sobre essa lavação de roupa suja aí nas redes sociais, mas eu tenho uma visão assim... É sério, isso aqui, gente, eu acho de um absurdo, e como se não fosse um absurdo por si só, tá sendo matérias como essa o tempo todo. Michele prevê que escândalos vão nocautear a campanha de Flávio Bolsonaro. Aqui ela deixa subentendido que pode vir mais coisa, que vai vir mais coisa por aí. O que será que vai vir por aí? Será que é o vídeo lá que ela postou nos stories dela? Das astronautas, aquela festinha que o Vorcário fez, que tinha deputado, senador, ou supostamente tinha, né, deputado, senador, porque até agora esse vídeo não veio. Pode ser que venha e tenha diversos nomes, pode ser que o Flávio esteja lá, mas, gente, ela prevê escândalos pra nocautear a campanha do Flávio Bolsonaro. Ela é de direita ou ela é de esquerda? Ela é fã ou hater? E é isso que eu não consigo entender isso aqui. E aí ontem a Michele teve uma reunião com o Valdemar Costa Neto e o resumo desse encontro foi o seguinte: sem chance dela apoiar o Flávio Bolsonaro para a presidência sobre qualquer hipótese, mas com chance ainda dela ser candidata para o Senado. Eu acho o seguinte, se ela tá contra quem é, né, o candidato à presidência do PL, da direita aqui no Brasil, ela também não tem que entrar como candidata ao Senado. Tem outros nomes para ser candidata ao Senado do Distrito Federal. Ela não é a única, ela não é exclusiva, é um nome que provavelmente seria garantido. Sim, a Michele, ela trouxe muitos votos para a direita? Sim. Ela é uma pessoa relevante dentro da direita? Sim. Mas nós que somos de direita, que a gente não consegue entender o posicionamento da Michele. Isso aqui, assim, tá beirando a insanidade, de verdade. Olha essa outra matéria. Michele sinaliza que sabe algo comprometedor sobre Flávio Bolsonaro, uma pessoa que fala de Jesus, de perdão o tempo todo. Ela não odeia ninguém, ela não tem problema com ninguém. O Alexandre de Moraes é irmão em Cristo dela. Mas já o Flávio Bolsonaro, ela sabe algo comprometedor, algo que pode acabar com a carreira dele a qualquer momento. O enteado dela,
o indicado pelo Jair Bolsonaro. Assim, não faz sentido para tudo que a gente está vivendo. O Jair Bolsonaro, ele tá silenciado, preso. Ele foi condenado em 8 meses. Se você abre um processo trabalhista, muito provavelmente ele não vai ser resolvido em 8 meses. Ele foi julgado em uma instância, ele tá calado. Ele não pode falar nada. Já o Lula, ele tinha sido julgado em 3 instâncias. Esse processo do Lula durou anos. E o Lula falava da cadeia. Já o Jair Bolsonaro não pode. Mas ela tá tão interessada em defender a família dela, os interesses do marido dela, de cuidar do marido dela, que ela tá atacando o filho do marido dela. E assim, sinceramente, se isso aqui não for uma estratégia política, com fundo, com alguma explicação muito boa, é assustador, porque a gente via muita Janja fazendo isso, né? Isso, entre outras coisas. Parece que a Janja tava lá na esquerda dando arma pra nós aqui da direita falar, né? Porque, nossa, a pessoa que causa era a Janja, né? Ela tá quietinha, inclusive. Aí agora veio a Michelle, que parece uma esquerdista no meio da direita. Parece que implantaram, assim, trocaram. Pelo menos no meu ponto de vista é o que parece. Não faz sentido isso aqui. Com tanta coisa que a gente tem hoje em jogo, os desdobramentos do 8 de janeiro, aquelas pessoas que estão presas por passar um batom em uma estátua. A gente tem a situação financeira do país como um todo. A gente tem o STF, que o ano que vem, o presidente que ganhar vai indicar 3 pessoas para o STF. Olha o tanto de problema que a gente tem dentro do STF hoje. Tem a situação de que o Jair Bolsonaro ele pode ficar preso, sim, mais 4 anos e silenciado se a esquerda ganhar. Que vai ser o que provavelmente vai acontecer se a esquerda ganhar. Ele vai continuar preso e silenciado pelos próximos 4 anos. Se o Lula se reeleger, a esquerda não tem nenhum outro nome forte. Então o que eles vão precisar fazer? Calar ainda mais a direita e tentar colocar alguém de centrão para ver se tem chance nas próximas eleições de 2030. E aí o caos vai estar estabelecido aqui nesse Brasil de meu Deus até 2030, porque hoje a gente já vive uma situação difícil. Imagina em 2030, que vai ser provavelmente o último governo do Lula, porque depois eu acho que ele não vai ter nem saúde, nem sanidade mental para ficar mais 4 anos no governo, aguentar mais 4 anos fora do governo para depois vir disputar outras eleições, então tá fora. Né? A esquerda não consegue levantar nenhum outro nome. O que vai ser desse nosso Brasil de meu Deus? Me fala. E aí, como se só isso não fosse o suficiente, o garotinho ele veio aqui e respondeu a Michelle, dizendo que ele não vai ser usado por ela para atacar o Flávio Bolsonaro. Ele informa que pessoas ligadas a Michelle ligaram para ele pedindo vídeo. Olha o vídeo. Olha o vídeo. E outras pessoas ligaram para mim pedindo vídeo. Não tem jeito. Eu só falo uma coisa. E o que eu falo a mesma coisa para todo mundo. Sabe uma propaganda que tem contra assédio sexual que diz não é não? Então, não é não para Michelle e para quem quiser. Só quero que não haja exploração política. O que é exploração política? Porque em determinados momentos da minha fala, eu digo, pessoas que defendem a família. Eu não sei quem você acha que estava lá. Da minha parte, nem você, nem ninguém vai saber. Eu não estou aqui para enfrentar uma tirada de candidatura no tapetão. O garotinho falando que ele não tá aqui para fazer uma tirada de candidatura no tapetão. Se isso aqui é verdade ou não, se ele tá fazendo isso para causar, para aparecer, porque, né, a gente tem que lembrar que estamos em ano de eleição, há meses de uma eleição, e quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Ali, nas urnas. Pode ser que seja invenção dele, não tem como saber o que é verdade, o que é mentira. Mas essas falas da Michelle prevê que escândalos vão nocautear a campanha de Flávio Bolsonaro. Michelle sinaliza que sabe algo comprometedor sobre Flávio Bolsonaro. A Michelle compartilhando o vídeo das astronautas. Gente, a Michelle compartilhando o vídeo, falando que a verdade vai aparecer, Jesus, não sei o que lá, sabe? E como se isso aí não fosse o suficiente, a Soraya acionou a PGR para investigar Paulo Figueiredo por falas misóginas. O que o Paulo Figueiredo disse? Ele disse exatamente isso aqui, ó, que as mulheres votam mal. Cadê? Mulher vota muito mal. Além de associar mulheres casadas à influência política dos maridos e utilizar termos ofensivos e sexualizados ao se referir a mulheres que atuam na vida pública. Foi a melhor escolha do Paulo Figueiredo, uma pessoa que tem muita visibilidade, que vai sair nas mídias assim como bolsonarista, misógino? Claro que não. Era tudo que a campanha não precisava nesse momento. É perder mais voto de mulher, de evangélica.
Não precisava. O Paulo Figueiredo aqui, pra mim, no meu ponto de vista, ele falou da visão política dele. Ele é uma pessoa de direita, né? E quando a gente olha pra pesquisas, elas falam que as mulheres, elas votam mais, elas são mais progressistas, elas votam mais pra esquerda. E os homens são mais conservadores e votam mais à direita. O Paulo Figueiredo, sendo uma pessoa de direita, é muito mais do que óbvio que ele fale que as falas, né, que uma pessoa que vota pra esquerda vota errado. E se fosse ao contrário, uma pessoa de esquerda ia falar que a pessoa que tá na direita vota errado, gente. É um direito. Mas aí, o que ela fez, a Soraya? Usou isso aqui pra botar mais lenha na fogueira em tudo que tá acontecendo com a Michelle e com o Flávio. Olha lá como eles são misóginos, mulheres, não votem na direita. Porque o Lula ganhou as últimas eleições pelos votos das mulheres. É justamente esse voto que a direita precisa cativar. Pois é. Aí hoje, dia 1º, tinha aquele encontro do Flávio lá com as mulheres, né? O Flávio, volto a dizer, ele precisa cativar as mulheres. Tanto o Bolsonaro quanto o Flávio, eles têm dificuldade de chegar nesse público feminino e no evangélico. E aí a Michelle, ela disse, né, ao Valdemar Costa Neto, que ela estava cansada para disputar a eleição e que não deve ir ao encontro de Flávio com as mulheres, né? E assim, isso que aconteceu antes dela sair do PL Mulher ontem. E ela tá lá no PL Mulher justamente para isso, para trazer as mulheres para votar na direita. Se ela não quer fazer isso, se ela não quer fazer o trabalho dela, onde ela é muito bem paga, se eu não me engano o salário dela é 33, é menos de 40 mil e mais de 30, se eu não me engano é 33 mil reais. Ela tem que sair do cargo mesmo, mas isso aí é certeza. Se você tá sendo contratado para fazer uma coisa, é pago pelo fundo ali do partido para fazer essa coisa, você não quer fazer porque você não tá de acordo com o candidato à presidência do seu partido, você tem que sair, você tem que se retirar. E ok, eu acho que tudo certo. Ela quer cuidar da família dela, ela quer cuidar do Bolsonaro, ótimo, ok. Para de ficar causando nas redes sociais, sabe? Sai de campo, deixa a política correr, vamos falar de coisa importante, vamos falar do judiciário, vamos falar dos gastos do governo, vamos falar do que tá acontecendo na política como um todo, parar de falar de Michelle, pelo amor de Deus, gente. E aí o Flávio Bolsonaro veio aqui e se posicionou, porque essas falas do Paulo Figueiredo, elas já iam viralizar por si só. Com tudo isso que tá acontecendo com a Michelle, teve um boom muito maior, a esquerda tá usando isso aí. E aí ele veio e falou que ele é contra, que não, né, que ele quer mostrar para as mulheres que o governo de direita vai ser muito melhor para elas do que o de esquerda, enfim. Veio aqui e fez a parte dele, inclusive o Paulo Figueiredo até fez um tweet também, falando que ele não quis dizer isso, mas disse, né, e a esquerda vai fazer os recortes ali. É uma sucessão de erros que tá acontecendo, que tá calando. O Jacques Wagner deve estar aqui, ó, felizão, porque estão esquecendo dele e falando de Michelle o tempo todo. Paulo Figueiredo um pouquinho, Michelle um pocão. Antes de eu decidir falar da Michelle, de mais um piti que a Michelle tá dando aí, né, eu ia trazer essa matéria aqui, que é um ponto positivo pro Bolsonaro, mas eu acredito que ele não deve estar nada feliz com tudo isso que tá acontecendo. A PF concluiu o inquérito sobre o caso da arma do Bolsonaro e inocentou o presidente, ou seja, não há motivos pro Jair Bolsonaro retornar à Papodinha. E aí o Alexandre de Moraes se pronunciou também, mandou para a PGR para ela analisar aqui, agora que a Polícia Federal concluiu esse inquérito, para ver o posicionamento aí da PGR, pediu um posicionamento também da defesa do Jair Bolsonaro, para depois ele chegar à conclusão se ele volta o Bolsonaro para Papodinha ou se ele mantém o Bolsonaro em prisão domiciliar e segue essa incerteza sobre o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro daqui pra frente. Essas são as notícias mais relevantes que eu consegui trazer aqui hoje pra vocês depois de um leve surto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal, porque ajuda demais o meu trabalho de criação de conteúdo aqui dentro da plataforma. Até o próximo vídeo.